Oi, eu sou o Carlos Daniel Corradi, engenheiro e mestre em administração de empresas. Hoje eu vou comentar a manchete do Estado de São Paulo, de hoje, 16 de maio, que diz: dívida em dólar das empresas explode. Explode porque as empresas que devem em dólar não acompanharam meus estudos, não acompanharam meu raciocínio. Muito bem, eu vou comentar a figura que aparece aí, que mostra a evolução da taxa do dólar em relação ao real, evidentemente, taxa diária. Eu tabulei ela com 6.500 dias, desde o dia 1º de julho de 1994, quando entrou o Plano Real. Esse dia foi exatamente o início do Plano Real, e agora eu vou mostrar para vocês que a acumulação da inflação no Plano Real, portanto até hoje, resultaria, se corrigisse pelo Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, o IGPM, em R$ 8,40. Se a gente corrigisse apenas pelo IPCA, que é o índice oficial da inflação, em geral ele é menor do que o IGP da Fundação Getúlio Vargas, resultaria em R$ 6,21. Portanto, quem deve muito em dólar, não se preveniu, não fez hedge, está de bobeira. Deveria ver nossos estudos, que são antigos. É possível verificar isso lá atrás. Dona Dilma e o senhor Lula também deixaram o câmbio por volta de 1,50, 1,80. Isso lá atrás, em meados de 2003, 2004, eu já reclamava sobre isso e já escrevia sobre isso, porque esse estudo de dólar eu faço há muito tempo. Muito bem. Na figura que vocês têm aí, vocês percebem que a primeira parte é praticamente uma inclinação suave. Foi a fase do seu Gustavo Franco, que segurava o dólar, ele fixava o dólar toda semana, se ele quisesse ele mudava, se ele não quisesse deixava constante. E isso causou um prejuízo no Brasil, pelos meus cálculos, de 27 bilhões de dólares. Exauriu as nossas reservas. Aí vocês veem o primeiro salto importante, quando o dólar pula de 1,30 e qualquer coisa para cerca de 2,15. Entrou o câmbio flutuante com o senhor Hermínio Fraga. Ele simplesmente tirou o seu Gustavo da parada, botou o câmbio flutuante. E aí há uma subida forte, dá para ver a curva, e tem um pico, que é o susto da eleição do Lula 1. O mercado ficou apavorado e o dólar foi para R$ 4,00, mais precisamente R$ 3,98. Muito bem. E aí, depois de Lula assumir a presidência, em 1º de janeiro de 2003, o dólar foi escorregando. Com ele, Lula 1, e depois com Lula 2, e depois com Dilma. Eles deixaram o dólar 1,50, 1,60, 1,80. Eu achava isso, já naquela época, uma atitude criminosa. Bem, e as empresas que deviam em dólar estavam contentes, porque o dólar estava muito baixo, mas deveriam ter feito seus estudos de um modo adequado, porque, como eu falei, bastaria corrigir pelo IGPM ou pelo IPCA e verificar que o dólar teria que estar muito mais alto. Bem, em seguida, o governo Temer já deu uma reajustada e, finalmente, com Jair Bolsonaro, o câmbio subiu, e subiu mesmo, porque tinha que subir. Como eu falei para vocês, se corrigíssemos só pelo IGPM, seria R$ 8,40, e se corrigisse apenas pelo índice oficial do governo, seria R$ 6,21. Então, os exportadores estão bem, os importadores que não têm hedge e ficam devendo em dólares, por exemplo, as empresas de aviação que devem em dólar, deu bobeira, paciência, tem que acompanhar meus estudos. Muito obrigado, a gente fica por aqui hoje.